Agradecemos primeiramente a Deus por podermos estar aqui. E vamos iniciar então os trabalhos com uma leitura do livro Vinha de Luz, que diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar, mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os instintos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-los, como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enlouquecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico dos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos aqui, por chegarmos a esse ambiente onde já está antecipadamente preparado para receber a todos que aqui adentraram. E assim, nós como sempre chegamos até aqui como os que trazemos algo para um amigo, para um parente, um pedido de oração, algo dessa forma. Então, neste é o local onde nós realmente devemos depositar esses pedidos. E desta forma, então, vamos fechar nossos olhos, esquecendo-nos de tudo o que aconteceu hoje durante o dia, para que estejamos realmente por inteiro aqui, para escutarmos aquilo que viemos buscar e compreender. Então, que Deus possa nos auxiliar, abrindo-nos a mente para o entendimento a seguir. E assim, em agradecimento, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a espiritualidade amiga que nos assessora nesta casa, a nossa Mãe Maria de Nazaré, ao nosso mentor, Antônio Melo, mentor desta casa, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Pedindo também ao mentor do nosso irmão Solar que possa o alavancar para a conversa
esse livrinho, depois que a gente vai lendo, a gente vai ver que ele é um roteiro das nossas encarnações. Porque cada um de nós está num nível de evolução. Uns estão iniciando, outros já estão na metade, outros... Mas ainda nós temos muitas encarnações na Terra. Quem acha que é a última encarnação, ó, cuidado. Porque a Terra ainda é considerado um planeta inferior. Ele está com essa questão que a espiritualidade vem falando, de passar para um mundo de provas e regeneração. Então, por enquanto, nós ainda somos provas e expiação. O que é expiação? É pagar coisas que nós devemos. Geralmente, a nossa família é constituída de pessoas que a gente deve. Por isso que as famílias geralmente são difíceis as convivências. E o próprio casamento, o próprio relacionamento, a convivência das pessoas ainda é uma coisa difícil. As pessoas realmente se entenderem, ou um querer entender o outro. Nós ainda estamos na fase, nós queremos que os outros nos entendam. E a nossa, quando a gente for se regenerando, a gente vai ver que a gente é que tem que tentar entender os outros. Aceitar os outros como são. Não é da nossa conta como é que eles são. Isso é uma coisa séria. Nós somos muito bons para se meter na vida dos outros. Mas a vida dos outros é dos outros. Não é? Se nós temos o livre-arbítrio, as pessoas também têm. Então isso ainda é uma coisa difícil de nós aceitar o livre-arbítrio nos outros. Mas nós queremos que os outros aceitem o livre-arbítrio em nós. Por isso que ainda o relacionamento ele se torna difícil. Mas Deus sempre vai agir pelo certo. Tanto assim que Ele faz as pedras se juntarem pela atração física. Agora, enquanto existe a atração física, eles vivem no amor. Oh, acabou a atração física, meu Deus do céu. Por quê? Porque é um desejo. Mas é assim que se acha. Até um dia que a gente aprender a amar realmente. Porque amar é aceitar as pessoas como são. Não é porque esse desejo vai geralmente a gente querer que as pessoas sejam a maneira que a gente idealizou alguém. Então, a gente acha que tem que submeter alguém. A gente diz, eu te amo, mas deve ser sempre do jeito que eu quero. Então hoje, a mensagem que eu vou... é uma mensagem que vai fazer alguns até pegar no sono. Porque ela vai fazer pensar. E muitos de nós ainda temos preguiça de pensar. De realmente focar nas coisas. Aquilo dá uma moleza, né? A gente vai, ainda mais de noite, que muitas vezes estão meio cansados. Mas vamos tentar. É o santuário sublime. O que é o santuário sublime? O que vocês acham? É a Basílica Nossa Senhora Aparecida? Hã? Santuário sublime. Vou lá está mais perto. Hã? Corpo nosso. É um santuário. Não existe coisa mais perfeita que o corpo humano. Mas como é que a gente lida com ele? Vocês acham que doença é azar? Tudo que é doença que nós temos somos nós que provocamos. E assim como a gente adoece, a gente pode se curar. Jesus nunca disse que curou alguém. Hoje uma moça foi lá no Ceareiro e perguntou, vocês não têm esse trabalho de cura?
Eu falava, nem Jesus disse que curou alguém, ele falava que tua fé te curou. Ele falou, pedir e achareis, procurar e achareis, pedir e tereis. Quer dizer, é a gente, porque depois que a gente fica doente, que dói, aí a gente vai em procura de... Pode ser um médico, pode ser um santo espírita, pode ser uma benzedeira, a gente quer sarar. Mas o que mais vale? Não é a intenção de nós sarar. Porque uma coisa fica bem clara, se nós queremos sarar, nós podemos ir em qualquer lugar. Se nós temos fé, pode ir no Edir Macedo, pode ir lá na Assembleia de Deus, pode ir no Centro Espírita. Deus vai procurar melhorar, porque nós estamos procurando isso. Mas geralmente nós precisamos do apoio de alguém. Nisso em parte é bom, porque a gente precisa do apoio de alguém. Hoje a própria medicina já reconhece que 50% da cura depende do paciente. O resto do médico e do remédio. Mas, na verdade, 100% depende de nós. Porque o fato de nós procurar apoio, isso é normal. Porque nós somos ainda meio criança, assim, depende. Quando a gente se acha aqui, a mãe, até mais cedo, em uma idade, a gente está ali só na saia da mãe. Mais da mãe do que do pai, mas é bem dependente. Assim que vai crescendo, vai se achando. Quando é que dá os maiores problemas entre pais e filhos? Na adolescência. Que é justamente quando a pessoa já se acha. Agora, eu já estou... Alguém já disse assim, ó, você já está do tamanho do pai. Ah, é? Mas agora não vai ver. Agora você não me manda mais. Mas nós ainda somos um adolescente. E assim vai indo. Então vamos ver o que eles vão falar sobre o nosso corpo. Você não está irritada porque está muito quente? Porque quando eu era pequeno, uma certa idade, lá para o passado, nós tudo fomos presunto, não fomos? Porque os pais da gente enrolavam. Era touca, era tudo aquele enrolado. Isso aqui ó, era assim, ó, que nós estávamos tudo enrolado. Aí a criança chorava, a criança se esperneava. Claro, o corpo está crescendo, está aumentando. E aquela coisa tudo ali. Agora é que deixo mais à vontade. Naquela época, a menina que nem essa ali, a menina ou guri? Já estava de touca. E a gente, com o tempo, vai aprendendo que as coisas não são... Porque, no fundo, as mães tinham medo. E aí tinha o problema da moleira, não era? Então tinha que ter touca. Alguma coisa tem que proteger. Mas isso é os primeiros meses, que logo depois o osso. Por que existe a moleira? Vocês já sabem. As mães já dizem, por que os filhos têm essa questão dessa parte mole? Nós vamos falar sobre o corpo. Na hora de nascer. Porque a criança, para passar, ela vai ter que se contrair. Então, essa parte aqui vai ter que ser mole. Já pensou se tudo é duro? Coitada da mulher, parto já é duro. O que tirar se não tem essa questão aí? Então, você vê, Deus faz tudo certo. E aí, isso aqui já é tudo mole, daí para passar, isso aqui se contrai, tudo fica assim. Então vamos ver o santuário sublime. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes não existe mais. Era um monumento. Os jardins
Mas isso já ainda tem resíduos, por exemplo, dessa jardim suspenso da Babilônia, mas é só alguns, né, vestígios do que era. O túmulo de Maussolo. E hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York e agora Camboriú. Já estamos também no, né, não tem a ver aquelas torres. Eu vim pensando, será que ela aguenta? Mas a arquitetura, a engenharia, né, estão garantindo. Então ele está falando sobre as maravilhas do mundo. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano. Corpo humano. Realização paciente da sabedoria divina. Nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Porque como é que é o nosso corpo? De acordo com o nosso perispírito. Se nós somos altos, ou como é que nós somos? É que aquela massa que a mãe, quando o pai e a mãe transam, a mãe está na época fértil, aí já está pronto ali o óvulo que a mulher tem. Vocês sabiam que a mulher nasce, todas as crianças, aquela menina ali já tem dentro dela todos os óvulos que ela vai passar durante a vida dela. Então, quando é que é a menopausa? A menopausa é quando acaba aqueles óvulos. E isso aí que você tem que estar com vergonha de falar isso aí. Isso aí é natural, né? Tem que começar a falar com naturalidade em tudo isso aí. Que nós viemos através desse processo. Então, aquilo já está pronto, a natureza está garantida. Todo aquele período de 28, tantas luas, né? Que mais ou menos é assim, vai haver um óvulo pronto para ser fecundado. E vocês sabiam que, pelo menos assim é o que a ciência diz, de cada 5 óvulos fecundados, 4 moram. Mesmo que o espermatozoide e o óvulo se juntaram, não quer dizer que vai se desenvolver ali um feto. E aí, onde que vai se encaixar isso? Nós que estamos na doutrina espírita. Por que será que aquele óvulo, mesmo tendo todas as condições, ele não se desenvolve? Provavelmente porque não tem um espírito para reencarnar. A natureza toda é assim. Então todo o reino animal funciona assim também. Então todos esses que vêm, todos os seres que vêm, tanto entre os animais como em nós, eles já existem do lado de lá. E nós, quando nos preparamos para vir, o que vocês acham? É melhor nós aceitar que a gente se preparou para vir ou que a gente veio na compulsória? Porque se nós viemos na compulsória, o anjo da guarda da gente é que teve que fazer tudo. Porque nós éramos tão ignorantes que nós nem tínhamos certeza se estava por lado de lá ou lado de cá. E muitos rebeldes não queriam aceitar as coisas da maneira que outros diziam. Quem deu o nosso lar sabe do sacrifício que a mãe do André Luiz passou com o pai dele, que era o cabeça dura. Veio na compulsória. Eu não tinha noção muito que ele ia reencarnar, porque eu também não tinha. Ela tentava levar ele para lugares que ela estava, para lugar melhor, mas ele não, ele estava focado nas coisas daqui.
e naquelas duas amantes. E também pegaram ele porque ele prometeu uma porção de coisa para ela. A amante sempre é uma pessoa que vai sofrer. Que ela sabe que aquele lá tem alguém e ela se mete no meio. Então, as mulheres têm que abrir o olho sobre isso. Porque vai sofrer. Olha, todo mundo sofre. E vai passar pelas mesmas coisas que faz essa outra pessoa passar. A colheita sempre vai acontecer. Tudo que nós plantarmos vem a colheita. Então, esse corpo é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque se a gente se preparou, a gente sabia tudo que a gente ia ter que passar. Nós escolhemos. Se nós escolhemos, quem está no corpo masculino escolheu. E quem está no corpo feminino também escolheu. Então não adianta me dizer, nem na próxima carta eu quero vir homem. Ué, você escolheu vir mulher. E se escolheu vir mulher, veio com essa com o tempo, que já tinha muitas vezes combinado com pessoas que estão do lado de lá, de trazê-las para o lado de cá. Elas estão esperando. Se elas não vierem, elas podem começar a nos obsediar. Então você pode ver que essas mulheres assim, muito libertinas, assim, elas são meio desequilibradas. Porque tem outros junto com elas, que eram para estar aqui, mas não. Então, essa história diz assim, o corpo é meu, o corpo é seu sim, mas antes é de Deus. Então, essa maravilha desse corpo vai depender de como que nós lidar com ele. Ele é perfeito. O problema é nós que não somos. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro. Cérebro. Que está protegido por essa caixa óssea. O cérebro é uma coisa muito sensível, ele tem que estar protegido com tudo isso aí que tem. Mas quem é que faz, que coordena o pensamento, memória, inteligência e tudo? É o Espírito que encarnou. Então, quem é que garantiu esse corpo? Na verdade, foi Deus. Você acha que não? Nós tinha a forma, mas a técnica e tudo e assim por diante não depende de nós. Alguém aqui pode fazer a circulação parar? Eu sou dono de mim. Ué, para de respirar então. Faz a circulação parar de vez. Deixa de sofrer, por exemplo, todo mundo não sofre. Deixa de sofrer, então já que é um corpo ocupado. Então as coisas não são bem assim. O milagre do cérebro com o coeficiente de bilhões de células. O aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Pensamento. Quem pensa é o espírito. Mas quem é que garante
processo. Eu já fumei maconha um tempo. Ah, porque é legal. Deixa a gente, né? Mas com o tempo eu fui notando que eu ficava cada vez mais burro. Porque coisas que a gente rapidamente entendia, as coisas, aquilo parece que processava com uma certa lentidão. Quase que nem mente de velho. Eu estou ficando. Parece que a coisa vai ficando mais. A gente fica mais esquecido, não lembra direito das coisas. Qualquer dia eu vou ter que parar de fazer palestra. Aí quer lembrar de uma coisa, alguém tem que ajudar. Mas tudo isso aí, quem tem o corpo mais novo, tudo isso aí está funcionando com perfeição. Agora, quem é que prejudica tudo isso aí? É quem habita esse corpo. Então, porque se eu não parasse, se eu não visse que eu tinha que parar, que a maconha estava me deixando pior, como o álcool também, como o cigarro também. Aqui ninguém nunca teve vício nenhum. Nessa encarnação. Não acontece aqui para ver. E tu é um cara louco. Aqui é uma referência da outra palestra. Vou passar 20 numa dessa. Ninguém faz isso. E olha, eu me criei na colônia, tá bom? Então não adianta que as coisas estão na cidade. Vai só na cidade grande que acontece as coisas. Acontece em tudo quanto é lugar. Um dia eu fui violetar os documentos lá de casa, que a minha mãe guardava tudo numa caixinha. Só fui eu violetar. E aí eu devia ter assim uns 11 anos. Aí eu olhei a data de casamento deles dois. Aí o dia que o meu irmão mais velho nasceu. Mãe, o Mercinho é de 7 meses. Ela ficou quieta. Mas eu vi ela ir brigar com uma tia, porque a tia tinha me contado. Fofoqueira, você fez lambança. Fui eu que descobri. Dali, então não tem. Tudo será revelado. Não tem como nós esconder as coisas. Então por isso que é melhor na vida nós encarar as coisas como são. Fiz. Tudo bem, vou continuar fazendo ou não, aí é outra história. Mas que fiz. Por isso que eu estou contando que fumei maconha. Que para muita gente, assim, Deus do livre, como se isso aí fosse. Nós estamos metidos em tudo. A gente vai aprendendo na vida, se metendo nas coisas. Até ver, me passando por situações bem pesadas, que se não fosse o anjo da guarda, no meu caso, se não fosse o anjo da guarda, eu não estava cara. Porque olha que na juventude eu não fui nem uma flor de seixo. E como é que eu superei? Daí eu via, pô, mas eu fiz coisa pior do que muita gente. E estou aqui. Até que um dia você começa a vir. Mas primeiro, tu é novo também, né? Não sei como é que tu anda. Tudo bem que se faz, apaga o mal que se fez, está aí apagando o mal que se fez. Porque no fundo, que eu me lembro, eu não fiz mal para ninguém, mas para mim eu fiz. Então é muito mais decente o mal que a gente faz para a gente do que para os outros. Porque daí a gente se compromete com aquela outra pessoa. E muitas vezes nós usamos um ou outro. Os casais têm que se cuidar disso aí, porque senão um não está progredindo com o outro, um está usando o outro. E o que acontece no dia que se encarna? Muitas vezes passam várias encarnações sem se encontrar. Depende de como é que a gente lidou.
E tem aqueles que a gente ainda diz assim, não, aguentei até o fim. Aí na próxima encarnação vem, ó, vocês vão ter que ir de novo junto. Até que a morte se pare. Aí vem lá escrito, você aguentou, mas não amou. Quer dizer, não aceitou aquela pessoa como ela era. A câmara ocular, os olhos, onde as imagens viajam, de retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. Porque tudo que esse olho vê, ele transmite para o cérebro, para a memória, ali a gente é que nem um computador. Aí conforme a nossa evolução, conforme a nossa inteligência, nós vamos elaborar as coisas. Se nós somos pessoas corretas, a gente vai pensar com cuidado. Se nós somos aquelas pessoas que vivemos julgando os outros, nós, embora vemos, nós vamos pegar a nossa interpretação das coisas. Não, a Marlite estava lá, eu via, ela estava aprontando. Agora, eu não tenho certeza se ela estava aprontando. Mas conforme a nossa formação, a gente pode pensar logo para o bem ou logo para o mal. Ou pode procurar pensar melhor e mais adiante ter mais certeza do que simplesmente já arquitetar alguma coisa. Então, está colocando como é que isso aí funciona. O olho não é ruim nem bom. A mediunidade é boa ou é ruim? Depende da pessoa. Então, o olho não é ruim nem bom. Ele capta. É que elabora as coisas lá dentro, é que vai para o lado bom ou para o lado mau. O parque da audição, ó como é que ele coloca, o parque da audição, 2 ouvidos, uma boca. Ó, quantos buracos nós temos na cabeça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem falar nos outros. Então nós estamos cheios de buracos. Que depois na espiritualidade, o perispírito, conforme a evolução, vai fazer nós usar todo o perispírito para esses 5 sentidos. Nós vamos pensar como? Ué, vamos morrer para depois ver. Mas com uma certa... Porque se nós ficar aqui, vai continuar tudo igual. A questão é se nós vamos para lugares mais evoluídos. Porque nesses lugares mais evoluídos, tudo que existe aqui, de bibliotecas, de museus, de universidades, continua existindo. Isso aqui é uma cópia rudimentar de lá. Tudo que tem lá é muito mais evoluído. Então, coitado desses que não querem estudar aqui. Vão fazer o que lá? Ficar no mal, até conseguir reencarnar de novo. Porque você vai ter que se dedicar. Então, o parque da audição, com os seus complicados recursos para o retiro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Porque pelos ruídos nós vamos mais ou menos pensar, esse ruído é de uma carroça vazia. Sabe aquela história da carroça vazia? Não, esse ruído eu acho que é um grilo. De noite, o ouvido não
fica mais aguçado. Principalmente no silêncio. Muitas vezes, se você vem num lugar assim com o som muito alto, num baile, vamos supor, nesse lugar, né, que o som está assim, ó. Quando você se retira para um lugar onde está tudo calmo, quieto, parece que o ouvido está uma zoeira. Pode, muita gente não vê porque está bêbado. Mas aquilo é uma zoeira. E aí como se lembra o que da zoeira. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2.000 dentro da boca. E agora parece que já ouvi gente bocejar por aqui, mas parece que ninguém está dormindo aí. Porque são coisas para nós pensar no nosso corpo, como é que ele funciona. Não simplesmente usar. Porque esses espíritos evoluídos, eles têm noção de tudo. De ser curioso. E adiante. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, o último que se decompõe. Porque hoje nós vivemos uma época que as pessoas pensam na juventude do corpo. Então você pode se esticar, né? Quer dizer, a fachada nós podemos esticar, né? Ficar enganando, tirar roupa e tudo. Mas a parte óssea ainda não tem. Fica velho, fica com a minha mão. Né? Eu tinha uma amiga que ela era muito faceira. Então e quando ela entrava na sala, ela entrava tropeçando. Toda branqueada, toda projetada. Mas aí, ó, o pulso. As fibras musculares, a gente gosta de rir da situação dos outros. E os outros Ele fica imaginando a situação. Eu pensei que eu estava olhando. Eu também. Entrar na As fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, Então são partes vitais. Se levar um tiro aqui, aqui, mas se levar na perna, no braço, já corta um braço, corta o outro, corta as pernas. Nós vivemos sem os membros. Continuamos vivendo. Agora tem uma parte já não. O vaso de fermento. O motor do coração, a fábrica de sucos do fígado. É perfeito, isso aqui por dentro é perfeito. Nós é que deixamos isso aqui tudo doente. Vem gastrite, vem úlcera, vem pedra no rim, vem pedra no fígado e assim por diante, na vesícula. Não foi alguém que foi lá e botou as pedras. É pela alimentação, pelo estado emocional que isso aí vai se criando. O vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com os seus milhões de vidas microscópicas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias e assim por diante. E com as suas artérias vigorosas, corta uma veia daqui da perna, você pode esguichar sangue. Mas você agora corta essa veia aqui. Tem que ser muito rápido para estancar, senão. Que suportam a pressão de várias atmosferas.
avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins. Tem gente que morre com os rins bons. Tem gente que cedo tem problema dos rins. Atualmente eu estou fazendo vários, porque o plano que eu pertenço, eles mandam a gente fazer vários exames de ultrassom. Então já está começando a aparecer. Gordura no fígado. Pode virar uma doença se não começa, quer dizer, ele está dizendo que o fígado já está começando as gorduras. Ele está falando já que lá num dos rins já está aparecendo alguma coisa parecida com furúnculo. E depois, se não começar a pensar e se cuidar, por isso que essa medicina, e onde é que chama a nossa atenção, é boa. Fazer esses exames para ver o que está acontecendo. Porque muitas coisas nós podemos, com a mudança de hábitos, que geralmente eles explicam, né? Nós podemos ter uma vida mais prolongada e menos sofrida. O precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com que seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica. Nossa parte genética é perfeita. E como é que a gente usa? Que é uma das partes onde é que nós, numa certa fase da nossa vida, a gente se compromete muito nessas partes. Olha as doenças venéreas. Pegou lá, sentou no vaso e pegou. Mentira. É o nosso comportamento que faz as coisas acontecer. É que nem o vírus aí da pandemia. O vírus é culpado de tudo. Agora não, nós era santos, né? Nós não merecíamos nada disso. Não sei o que Deus mandou. Por que Deus fabricou um vírus desse tipo? Daí nós já queremos, mas nós temos que assumir que somos nós que provocamos. Porque as doenças aparecem geralmente mais no homem do que a mulher, mas a mulher acaba aparecendo também. Porque a mulher, ela vem do instinto materno. Então, se ela fosse homem, ela seria muito mais... Uma mulher pervertida, se viesse homem, seria muito mais pervertida. Então, ela tem algumas coisas que Deus protege ela. Faz ela pensar mais. Então, por isso que a mulher tem que agradecer. Porque, assim, mulher gosta de dizer assim, mas a mulher sofre. Ué, sofre, mas evolui. A mulher pode voltar para a espiritualidade mais evoluída do que o homem. Pelas coisas que ela enfrenta. Mas desde que ela enfrenta. Agora, se passar a vida inteira reclamando e culpando o homem, vão morrer abraçados e se unindo. Sai daqui! No corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Então, esse corpo nós temos que pensar bem. É a maior maravilha que tem nesse mundo. Como é que nós estamos lidando com ele? Pensamento é aqui, ó. O que a gente pensa? Como a gente pensa? Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Vocês já pensaram quantos esqueletos nossos já andam por aí? Será que não tem gente fazendo, esses arqueólogos, pegando, será que nós fomos daqueles neandertais lá, que era meio homem, meio macaco? Aí eles pegaram o nosso esqueleto lá que preservou. Eu
tenho um amigo que diz assim, ó, eu não admito que eu fui macaco. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Porque nós já tivemos milhares de corpos. Vocês acham que não? Os espíritos dizem que nós ainda estamos meio equivocados nas datas. A arqueologia está meio equivocada. Mas se o Homo sapiens é 6.000 anos atrás, o Emmanuel diz que nós, na maneira assim como nós já estamos com esse corpo, 40.000 anos. E provavelmente quem veio dar essa guinada para nos ajudar era quando os cabelinos encarnaram aqui. Mas era tudo meio macaco. Aí vem espíritos já numa certa evolução e começam a se misturar aqui.